Oi, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Lucas e vamos apresentar o nosso trabalho aplicado à disciplina de análise descritiva de dados. A equipe é composta por mim, pelo Lucas, Regis, Luana e Elvira. E trouxemos como título do nosso trabalho a análise descritiva das inscrições no programa Juventude Digital 2023, dados para transformar oportunidades em impacto. Bom, agora que já apresentamos o tema do nosso trabalho, vale a pena entender por que a análise de dados é algo tão importante hoje em dia. A análise descritiva, por exemplo, é aquela que pega os dados crus e transforma em algo que a gente entende. É só imaginar uma planilha enorme, cheia de informações soltas. A análise entra justamente para organizar tudo isso e mostrar um retrato claro do que está acontecendo. E aí a gente pode se perguntar por que isso é essencial. Porque hoje, em qualquer organização, seja uma empresa, uma escola ou mesmo um programa público, ninguém mais pode tomar decisões no achismo. A análise ajuda a mostrar com base em fatos quem são os usuários, de onde vêm, quais são suas necessidades, seus comportamentos, e com isso as decisões ficam muito mais eficientes. Por exemplo, se uma empresa percebe pelos dados que seus clientes jovens estão saindo, ela pode criar ações específicas para esse público. Ou, no nosso caso, entender o perfil dos inscritos do Juventude Digital e, dessa forma, poder ajudar a melhorar a divulgação, os cursos oferecidos e até a forma de atendimento. Além disso, a análise mostra padrões, destaca problemas, como públicos pouco alcançados, e aponta oportunidades que às vezes ninguém tinha percebido. E o melhor, isso tudo é útil em qualquer área: educação, saúde, políticas públicas, negócios. Em todo lugar onde tem dados, tem espaço para melhorar com base em análise. Agora, para a gente começar a entender como os dados realmente dizem alguma coisa, entra a estatística descritiva. Ela é basicamente o primeiro passo da análise, um conjunto de técnicas que ajuda a resumir e organizar grandes volumes de dados de forma que a gente consiga entender o que está ali. Imagina só ter os dados de 3.000 jovens que se inscreverem em um programa. É muita informação. A estatística descritiva entra para responder perguntas simples, mas super importantes, como qual é a idade média deles? Qual é o bairro com mais inscritos? Tem mais mulheres ou homens participando? Ela usa medidas como média, mediana e moda que nos mostram o centro dos dados, ou seja, onde os valores mais se concentram. Desvio padrão e variância, que indicam o quanto os dados estão espalhados. Por exemplo, se as idades variam muito ou se todo mundo tem a idade parecida. E as frequências, tanto absolutas quanto relativas, que mostram quantas pessoas têm determinada característica e qual o percentual disso no total. Essa etapa é essencial porque ajuda a montar um retrato inicial da realidade. Antes de aplicar qualquer modelo mais complexo, como regressões, é com a estatística descritiva que a gente começa a enxergar padrões e entender o que os dados estão nos dizendo. Agora que a gente já entendeu como a estatística descritiva resume os dados, vamos dar um passo adiante que é entender como a gente pode prever ou explicar comportamentos com a ajuda das regressões. Primeiro temos a regressão linear. Ela é usada quando a gente quer prever algo que tem um valor numérico contínuo, como a idade, renda ou nota de prova. Por exemplo, se quisermos prever a renda de uma pessoa com base na escolaridade e tempo de experiência profissional, usamos a regressão linear. O resultado seria um número, como R$ 2.500. Já a regressão logística é usada quando a gente quer prever uma resposta e só tem dois resultados possíveis, como sim ou não, comprou ou não comprou, está matriculado ou não está matriculado. Por exemplo, será que um jovem está matriculado em escola pública com base na idade e na renda familiar? A resposta aqui não é um número exato, mas sim uma probabilidade, como essa pessoa tem 80% de chance de estar em escola pública. Então, essas regressões são aplicáveis nas organizações porque, com elas, empresas e governo conseguem tomar decisões mais estratégicas, desde prever vendas até identificar quais grupos devem ser priorizados em políticas públicas. Agora que a gente já sabe o que são regressões, vamos entender como elas são aplicadas na prática, no dia a dia de empresas e das instituições. Essas técnicas ajudam organizações a tomar decisões com base em dados reais e não apenas em intuição. Por exemplo, a empresa usa uma análise de dados para entender o comportamento dos seus clientes. Quem compra mais, em que época, quais produtos são preferidos. Com isso, elas conseguem criar estratégias mais eficientes. Na área pública não é diferente. Uma prefeitura, por exemplo, pode usar uma regressão logística para prever quais jovens têm mais chance de aderir a um programa de capacitação. Com essa informação, dá para direcionar melhor as campanhas de divulgação, investir nos bairros certos e aumentar o impacto da política pública. Ou seja, entender os dados permite tomar decisões melhores, mais rápidas e mais acertadas, seja para vender mais, para atender melhor ou para transformar realidades com essas políticas públicas. Agora a gente vai iniciar o nosso exemplo prático de aplicação da análise descritiva de dados. Para isso, utilizamos o Jamovi, que é um software gratuito e muito intuitivo para as análises estatísticas. Foi com ele que fizemos toda a análise dos dados do nosso projeto. Daqui a pouquinho, antes de falar dos resultados, a gente vai mostrar outra ferramenta que também usamos, mas lá no começo, para ter uma noção geral da base, um primeiro contato com os dados. Mas é importante destacar que toda a análise foi realizada no Jamovi. E para contextualizar, o nosso estudo foi feito com base nos dados do programa Juventude Digital, que é uma iniciativa da Prefeitura de Fortaleza ligada à Fundação Cite Nova. Esse projeto tem como objetivo capacitar jovens para o mercado de tecnologia, oferecendo cursos, oficinas e oportunidades reais de inserção profissional. E além de formar, o Juventude Digital também atua como uma ponte entre a juventude da cidade e o ecossistema de inovação local, o que torna o programa muito mais estratégico, tanto no ponto de vista social quanto econômico.
Agora que a gente contextualizou o uso do Jamovi e o nosso foco prático, vamos falar um pouco sobre o programa que serviu de base para a nossa análise. O Juventude Digital, como falei anteriormente, é uma iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, criada com o objetivo de capacitar jovens nas áreas de tecnologia, como programação, design, games e marketing digital. Além da formação, o programa também busca aproximar esses jovens das oportunidades reais do mercado, promovendo inclusão produtiva e conexão com o ecossistema de inovação da cidade. A partir disso, os objetivos da nossa análise foram compreender o perfil dos jovens inscritos no programa, identificar padrões que possam ajudar a melhorar a gestão e o direcionamento nas próximas ações. Ao aplicar técnicas como análise descritiva e regressão logística para entender possíveis relações entre variáveis, como, por exemplo, se a renda familiar influencia o fato de o jovem estudar em escola pública, para isso, utilizamos uma base de dados real com informações dos jovens que se inscreveram no programa no primeiro semestre de 2023. Essa base incluía variáveis como gênero, idade, escolaridade, ocupação, renda familiar, se o jovem tem filho, se possui alguma deficiência e o curso que ele escolheu. Nesse ponto da apresentação, a gente traz um panorama das principais variáveis da base de dados que usamos na análise. Essas variáveis incluem gênero, data de nascimento, idade, cidade, bairro, escolaridade, ocupação, se o jovem estuda em escola pública, renda familiar, se possui deficiência, se possui filhos e o curso escolhido no programa. A variável CPF, que estava presente na base original, foi excluída. Isso porque os dados estavam ocultos, aparecendo apenas com números e letras, e como não era necessário para a nossa análise, decidimos remover. Outro ponto importante: a base original não trazia diretamente a idade dos jovens, apenas data de nascimento. Para facilitar as análises por faixa etária, a gente criou uma nova variável chamada idade, que foi calculada a partir da data de nascimento, considerando o primeiro semestre de 2023, que é o período de inscrição no programa. Esse cálculo foi feito direto no Excel, e por isso a gente chama essa variável de derivada. Ela foi essencial, por exemplo, nas análises cruzadas, como gênero, escolaridade e renda. Antes de qualquer análise, foi essencial realizar uma etapa de pré-processamento da base de dados, garantindo que tudo estivesse organizado e limpo para que os resultados fossem confiáveis. Primeiro, fizemos a importação da base de dados no Jamovi, que foi a ferramenta principal usada ao longo do nosso projeto. Em seguida, verificamos toda a estrutura da base e ajustamos a tipagem correta das variáveis, classificando cada uma como nominal, ordinal ou contínua, conforme o tipo de dado. Isso foi importante para garantir que o software interprete corretamente as informações na hora das análises. E reforçando, também realizamos a criação da variável idade, porque a base original só trazia a data de nascimento dos participantes. Como a gente precisava trabalhar com faixas etárias, calculamos manualmente essa idade no Excel, com base na data de nascimento de cada jovem, considerando o período de inscrições no programa, que foi o primeiro semestre de 2023. Essa nova variável, então, foi adicionada à base chamada de variável derivada. Depois disso, passamos para a limpeza de dados. Foram excluídos registros como idades inválidas, como, por exemplo, 1, 2 ou até 123 anos, que claramente representam erros de preenchimento ou dados muito distantes da realidade dos participantes e poderiam distorcer os resultados. Por fim, também removemos várias linhas que estavam totalmente em branco e não trariam nenhuma informação útil para a análise. Tudo isso garantia uma base mais coerente, segura e pronta para extrair informações bem mais confiáveis. Não foi possível realizar a análise de correlação das variáveis diretamente no Jamove, porque a ferramenta aceita apenas variáveis numéricas para esse tipo de análise, o que é totalmente compreensível. Para contornar isso e ter uma noção inicial das relações entre as variáveis, usamos o Python, com a biblioteca Pandas Proofing, que é bem prática porque gera automaticamente uma matriz de correlação até mesmo de variáveis categóricas, que ele codifica internamente como números. Com isso, conseguimos analisar correlações moderadas como idade possui filhos, idade e escolaridade possui filhos, e ainda entre cidade e escolaridade, sugerindo que a escolaridade pode ser mais alta em determinadas cidades. Claro que foi gerada uma tabela com valores para cada uma das variáveis. Isso detalhamos no relatório. Nós trouxemos esse mapa de calor para ficar mais visual. Mas, para entender melhor como funciona a análise em uma matriz de correlação, valores próximos de 1 indicam uma relação positiva forte, valores perto de -1, uma relação negativa, e valores em torno de 0, uma correlação fraca ou inexistente. A diagonal principal sempre é 1, porque é a correlação da variável com ela mesma, por isso aparece com cor mais escura. E claro, vale lembrar que a correlação não significa causa. Então, essas relações não explicam o motivo, mas já ajudam a entender os padrões entre os dados, o que foi muito útil nessa etapa inicial da análise. Vamos analisar agora o perfil dos participantes com base em alguns indicadores importantes. A média de idade dos inscritos foi de 22,4 anos, indicando um público jovem adulto, com a maioria na faixa de 20 e poucos anos. Já a mediana foi 21 anos, o que significa metade dos participantes tem até essa idade.
mostrando que o público está em torno dessa faixa etária. A moda, que é a idade mais comum, é 18 anos, o que faz sentido, já que muitos participantes acabaram de sair do ensino médio ou estão começando a carreira profissional. O desvio padrão é 5 ou 10 anos, indicando uma variação moderada nas idades. A maior parte dos participantes tem idade entre 17 e 28 anos, mas há algumas variáveis além disso. A variação é 26 anos, confirmando essa dispersão moderada. As idades vão de 11 a 59 anos, o que mostra que, embora o programa tenha um foco jovem, também atrai pessoas mais velhas, possivelmente buscando requalificação. Ao cruzarmos a idade com o gênero, a média das mulheres é um pouco mais alta do que o dos homens, 22,5 anos para 23,3 anos. A mediana segue o mesmo padrão, 22 anos para mulheres e 21 anos para homens. O desvio padrão dos homens é maior, 5,27, indicando maior variação nas idades entre eles. Por fim, os valores extremos mostram que os homens têm uma faixa etária um pouco mais ampla, indo de 11 a 59 anos, enquanto as mulheres vão de 11 a 56 anos. Para termos uma análise visual complementando os dados anteriores, podemos analisar a distribuição da idade por gênero por esses dois gráficos. Analisando o histograma, vemos que realmente ambos os gêneros possuem uma distribuição semelhante, com a maior concentração de idades entre 18 e 25 anos. O formato das distribuições é levemente assimétrico à direita, ou seja, há uma cauda estendida para idades mais altas. A curva de densidade, essa linha por cima das barras, mostra que há uma maior concentração de pessoas em torno da mediana da distribuição. Homens parecem ter uma leve dispersão maior nas idades, o que é confirmado pelo desvio padrão maior observado nas estatísticas descritivas do slide anterior. O segundo gráfico mostra uma visão resumida da distribuição destacando a mediana, os quartis e os outliers. A mediana, como visto nos dados estatísticos para mulheres, é 22 anos e para homens 21. A caixa representa o intervalo entre o primeiro e o terceiro quartil, Q1 e Q3. Ou seja, a faixa onde está a maioria das idades, existem pontos fora do padrão em ambos os gêneros, representando as pessoas com idades mais altas, próximas de 50 ou 60 anos. E a faixa de idades masculinas parece ter uma leve dispersão maior, o que confirma a informação de que homens apresentam um desvio padrão ligeiramente maior. Agora, vamos analisar a frequência de inscrições por cidade. A grande maioria dos participantes está concentrado na capital. Na base de dados, Fortaleza aparece em duas grafias diferentes, Fortaleza com todas as letras maiúsculas e Fortaleza com a inicial maiúscula, somando um total de 4.216 participantes, sendo 4.204 registrados com a grafia maiúscula e 12 com a inicial maiúscula. Esse total representa cerca de 99,9% da amostra, ou seja, quase todos os participantes vêm da capital. As outras cidades, como Aquiraz, Calcaia, Eusébio, Juazeiro do Norte e Pacatuba, têm uma presença muito pequena, com apenas 1 ou 2 participantes de cada cidade, o que representa 0% do total. Na análise de escolaridade, vemos que o maior grupo é de participantes com a formação não informada, somando 1.575 inscritos, o que representa 37,4% da amostra. Isso pode afetar algumas análises mais detalhadas, mas não era uma informação ausente na base. Realmente consta a informação não informada na base de dados. Entre os que informaram sua escolaridade, o maior grupo tem ensino médio completo com 28,4%. Isso indica que o programa atinge principalmente jovens em fase de transição para o mercado de trabalho ou ensino superior. O segundo grupo maior é o de superior incompleto, com 17,1%, seguido por ensino médio incompleto, 8,9%, e ensino superior completo, 6,2% da amostra. Isso mostra que o programa também atrai jovens com nível superior, possivelmente buscando qualificação adicional. Por fim, temos uma participação menor de jovens com ensino fundamental, 2%, e apenas 2 participantes sem instrução, representando menos de 0,1% da amostra. Bom, pessoal, agora a gente vai analisar a ocupação dos jovens inscritos, né? A maior parte dos participantes, de 25,9%, não estão procurando trabalho e também não têm interesse em trabalhar no momento. Isso pode indicar os jovens que estão focados em outras atividades, como estudos ou motivos pessoais, e não estão no mercado de trabalho ativo. O segundo maior grupo, de 42,3%, afirmaram que não estão trabalhando, mas procurou emprego nos últimos 30 dias. Então, sugerem que, apesar de não estarem empregados, eles estão em busca de oportunidades no mercado de trabalho. Há também 17,3% que já estão trabalhando com carteira assinada, e aí a gente já vê uma boa presença de jovens com emprego formal. 1,3% ali mais reduzido são funcionários públicos e 13,2% estão trabalhando sem carteira assinada, né, o que pode indicar ali, né, o que indica uma participação considerável no mercado informal.
A idade a gente sabe que é uma variável importante para entender o perfil dos jovens no programa, né? Então, ao fazer uma segmentação da idade com base na condição de ser ou não estudante de escola pública, a gente pode observar aqui que os estudantes de escola pública têm uma média de idade de 22,2, né? Com idade ali entre 11 e 59 anos, enquanto os não estudantes têm uma média ligeiramente superior, de 23,1, com idades ali que variam entre 11 e 56 anos. Embora a diferença de média seja pequena, ela sugere que os estudantes de escola pública tendem a ser um pouco mais jovens, né? Isso porque ainda estão em fase escolar, enquanto os não estudantes, eles já podem estar ali em estágios mais avançados da educação ou até mesmo no mercado de trabalho. E a gente vê que ambos os grupos, né, têm uma faixa etária ali ampla, né, o que reflete essa natureza inclusiva do programa. E quando a gente analisa a relação entre idade e renda familiar, a gente vê que a idade média varia de 21,7 a 24,6, né, sendo ali a faixa de até 4 salários mínimos a que apresenta a idade média mais alta, né. Isso pode indicar que jovens com rendas mais altas tendem a ser ligeiramente mais velhos, né. Isso possivelmente, né, pessoas já inseridas no mercado de trabalho ou com maior estabilidade familiar. Já nessas faixas de rendas mais baixas, as idades médias são mais concentradas entre 22 e 23 anos, né, sugerindo que muitos desses participantes ainda em fase escolar, né, estão em fase escolar ou de início de carreira. Não há uma correlação clara entre idade e renda, mas a tendência mostra que os jovens mais velhos, eles estão um pouco mais presentes, nas faixas de rendas intermediárias, enquanto os mais jovens, né, predominam as faixas de rendas mais baixas, né. Isso pode refletir ali um processo de inserção no mercado de trabalho e a melhora gradual na renda com o tempo. Depois de toda essa análise descritiva, a gente também aplicou uma abordagem de estatística inferencial para entender melhor os fatores que influenciam a chance de um jovem estar matriculado em escola pública. E para isso, a gente utilizou a regressão logística binominal, que é uma técnica apropriada quando a gente quer modelar variáveis dependentes com duas categorias, como, né, sim ou não. No nosso caso, né, a nossa variável dependente foi ser estudante de escola pública com as categorias sim ou não, enquanto a variável independente, né, usada como preditora, foi a renda familiar, que é dividida em faixas. A regressão logística, ela nos dá ali resultados nos logaritmos das chances, né, que são o logaritmo das probabilidades de um evento ocorrer. Mas para tornar esses resultados mais compreensíveis, a gente converte esse valor em razões de chance, né? A razão de chance, ela mostra de forma mais intuitiva o quanto as chances de um jovem estar matriculado em escola pública aumenta ou diminui em função da renda familiar, comparando com a faixa de renda, com o grupo de referência, que nesse caso, né, vai ser a faixa de renda até um salário mínimo, né. Ou seja, o logaritmo da chance, ele nos dá uma medida, né, em que a chance de um evento ocorrer muda, e as razões de chance, elas são usadas para interpretar essas mudanças de uma forma mais prática, né, mostrando diretamente como que a probabilidade de um jovem estar na escola pública varia de acordo com a renda. E com esse resultado da estimativa que o Jamov nos deu ali pela regressão, para resumir, né, a gente faz aquela conversão, a gente já trouxe aqui o resultado com a tabela com os valores já calculados dessa verificação. Então o resultado, ele mostra ali uma tendência clara, né, à medida que a renda familiar aumenta, a chance de um jovem estar matriculado em escola pública diminui, né. Então, tomando como referência os jovens com renda de até um salário mínimo, todos os outros grupos de renda apresentam menor probabilidade de estar em escola pública. Por exemplo, jovens com renda de até 5 salários mínimos têm aproximadamente 87% menos chance de estarem matriculados em escola pública, né, com uma razão ali de chance de 0,13 ou 13% quando comparado ao grupo de menor renda. Então essa tendência negativa, ela é consistente em todas as faixas superiores de renda, né, e todas essas diferenças, elas são o chamado estatisticamente significativa, já que, como a gente viu ali no resultado anterior, os valores de IP, eles são menores que 0,01, né, o que reforça a influência da renda no perfil educacional desses inscritos. Então, sim, a gente pode concluir que a renda familiar é um forte preditor da matrícula em escola pública, né. Jovens de famílias com maior renda têm muito menos chance de frequentar a escola pública, com uma redução progressiva nas chances à medida que a renda aumenta. Então isso reforça a desigualdade no acesso à educação pública, sugerindo ali que jovens de baixa renda, eles dependem muito mais da rede pública de ensino.
E é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado dessas análises e das informações que a gente trouxe. Se tiverem dúvidas ou feedbacks, fiquem à vontade ali para deixar nos comentários. E a gente agradece muito pela atenção e por acompanharem até aqui.